Mateus 21, 42 e 43, Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos para o reino. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Para entender essa palavra de Deus dada a nós, é preciso entender o contexto em que Jesus fala disso. Então, antes de entender o contexto, entenda que Jesus está dizendo que a pedra que foi rejeitada era a pedra principal. E Jesus está dizendo que o reino vai ser tirado de alguém e vai ser dado para outro alguém, porque esse primeiro alguém não deu fruto. E para a gente entender isso, a gente tem que entender duas coisas. A gente tem que entender o contexto ao redor desse versículo, que é uma parábola, e a gente precisa entender a aplicação dessa parábola na história, para então aplicar isso para a nossa vida. Qual é a parábola? Jesus falou isso depois de qual parábola? Jesus contou uma parábola sobre um homem rico. Um homem rico que tinha uma grana para investir. Ele tinha um dinheiro sobrando. E aí ele resolveu fazer o investimento dele comprando uma fazenda. Uma fazenda grande. E ali naquela fazenda ele plantou uma vinha. Uma plantação de videiras. Muitas videiras, armou as armações para os galhos da videira, para os ramos da videira seguir. Preparou o lugar onde eram esmagadas as uvas para tirar o vinho. Preparou uma adega para guardar o vinho, para o vinho funcionar, envelhecer, preparar, poder vender. Preparou todo um sistema para negociar. Quando a vinha estava pronta, a fazenda, a terra arada, as uvas plantadas, em produção, ele chamou um grupo de agricultores e falou assim: olha, está produzindo, mas eu não posso cuidar da fazenda. Eu vou arrendar a fazenda para vocês e eu vou morar na capital. Eu tenho negócios na capital, vou para a capital, vou morar lá. E vocês ficam aí no interior cuidando. E aí, anualmente, eu vou mandar os meus servos virem aqui buscar a minha parte. Vocês vão ser os meus meeiros. Produzam, não posso vir aqui mais. Só vou mandar alguém me representando para pegar a minha parte. Depois da colheita, vocês mandam minha parte para mim lá na capital. E aí, passou todo aquele ano. No ano seguinte, aquele fazendeiro, que agora estava morando na capital, mandou alguém ir lá na fazenda dele e pedir para os meeiros que estavam trabalhando lá para mandar a parte dele da produção. E aí, aqueles meeiros, em vez de mandar a parte dele, eles pegaram o servo do fazendeiro, deram uma surra nele e mandaram ele embora sem nada. O fazendeiro fez o quê? Nada. Recebeu o servo dele, cuidou, alimentou, deu remédio, curou, e o servo dele ficou com ele. No ano seguinte, chegou a época da colheita de novo. O dono da fazenda mandou outro servo. Eu imagino porque o primeiro servo não queria ir. Eu acho que ele ficou meio ressabiado, não vou lá nunca mais. Mas mandou outro. Foi outro servo lá na fazenda e disse: olha, o meu senhor mandou aqui para dizer para vocês que é para vocês mandar a parte dele. E agora é para mandar a desse ano e a do ano passado que vocês não mandaram. Bateram no servo de novo, deram uma surra nele, mandaram ele embora para a casa do seu senhor, sem nada, sem dinheiro. No próximo ano, aquele senhor, aquele dono da fazenda, mandou outro servo para receber o dinheiro daquele ano, do ano seguinte, do ano anterior e do ano anterior. E aí, dessa vez, eles estavam tão irritados que eles mataram esse servo. Esse não voltou. Mataram e enterraram por lá, pela fazenda mesmo.
No ano seguinte, o Senhor mandou mais um servo, pensando assim, ele já deve estar enjoado de bater e matar. Acho que agora eles vão mandar o meu direito. E aí ele mandou de novo outro servo para receber a parte dele. E aí eles bateram nesse também e mandaram ele de volta sem nada. E aí um dia, o dono da fazenda disse, quer saber? Eu já sei qual é o problema. É falta de respeito. Eles não respeitam servos. Mas eu não posso ir lá. Se for alguém assim com dignidade, eles vão respeitar e vão fazer o que tem que fazer. E aí, o dono da fazenda não mandou mais servo, ele chamou o filho dele. O seu unigênito, o seu filho único. E falou assim, meu filho, aqueles fazendeiros, eles têm problema com respeito, com autoridade. Eles não respeitam gente que não tem dignidade. Mas você tem. Eu queria mandar você ir lá conversar com aqueles fazendeiros. Porque você é o filho. Eles vão te respeitar. Você tem dignidade. Vai lá, meu filho, fala com os fazendeiros. Que é para eles mandarem para mim o meu direito nos frutos desse ano, do ano passado, do outro ano, do outro ano, do outro ano e do outro ano. Que eu estou esperando os frutos da minha fazenda. E aí o filho do fazendeiro foi. Então, quando o filho do fazendeiro chegou e se apresentou vestido dignamente, se apresentou e disse, olha, eu sou o filho do dono. Essas terras todas são minhas. Eu sou o herdeiro principal. E é em nome do meu pai que eu vim pedir para você mandar o fruto. O pai está esperando seus frutos. E não só o desse ano, todos os frutos que vocês deixaram de mandar, o pai está esperando. Os fazendeiros se reuniram e se macumunaram da seguinte forma. Eles disseram, ele é o herdeiro. O que acontece, o único herdeiro? O que acontece se o único herdeiro morrer? O dono da fazenda não vai ter ninguém para deixar a herança. E aí a herança vai ser nossa. Vão matar o filho dele. Jesus está contando uma parábola. Lembra que essa história não está acontecendo. Jesus está contando uma parábola. E aí os fazendeiros pegaram o filho do dono da fazenda, espancaram, humilharam, cuspiram e mataram. E jogaram ele num canto qualquer. Quando Jesus terminou de contar essa história, ele deixou o final da história para os seus ouvintes. Ele não fechou a história. Ele olhou para toda a multidão que o escutava contando a história e ele disse assim, o que vocês acham que o dono da fazenda fará com aqueles maus lavradores? Com aqueles maus meeiros? Então eles, um depois do outro, responderam, provavelmente o dono da fazenda virá com um exército, entrará na fazenda, matará aqueles maus lavradores, tomará a fazenda deles e dará para um outro povo que dê fruto no tempo certo. Depois de Jesus contar essa história e de ele ouvir essa resposta dos fazendeiros, então Jesus diz para eles assim, baseado na resposta deles. Eles dizem assim, Jesus diz assim, vocês nunca leram nas escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos para o reino. Jesus está usando a parábola para dizer que o reino de Deus será tirado daquele povo e será dado a um outro povo, e esse outro povo vai dar fruto. O que essa parábola significa na história? Na história, essa parábola significa que os reinos do mundo foram dados a Satanás pela queda de Adão. Satanás se tornou o governador desse mundo. Paulo fala disso em 2 Coríntios, quando ele diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus.
E quem é o Deus deste século? Satanás. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse para Jesus assim: olha, se você me adorar, eu te dou os reinos do mundo, porque os reinos do mundo foram dados a mim. Quem deu o reino do mundo para ele? Adão. Os reinos do mundo pertenciam a Adão e Adão deu para Satanás. Então Satanás se tornou o Deus deste século. O próprio Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo em João, no Evangelho de João, especialmente no capítulo 16. Ele fala algumas vezes chamando Satanás de o príncipe deste mundo. Portanto, Satanás se tornou o príncipe deste mundo a partir da entrega de Adão. Mas Deus bondosamente fez uma intervenção. Deus levantou um povo no meio das nações que são governadas pelos ídolos, pelos deuses, pelos ídolos mudos, pelos principados e potestades. Deus escolheu um povo para, no meio da confusão do governo das trevas, ter um povo só, que era o dele. Para quê? Para que enquanto os principados e potestades, enquanto o mal opera no mundo, tenha um povo que anda na contramão do mal que há no mundo, e esse povo seria a luz de Deus para o mundo. Esse povo seria o representante de Deus para o mundo. Esse povo foi o povo de Israel, escolhido através de Abraão. Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, eu quero um testemunho no mundo. Eu quero representação no mundo. O mundo jaz no maligno, mas eu vou ter meus representantes aqui no meio. E você, Abraão, vai começar um povo. Você vai ser meu sacerdote. E depois de você, a próxima geração e a próxima geração. E através dessa família, eu vou gerar uma nação. E essa nação vai me representar perante todas as nações. Em qualquer lugar do mundo, quando alguém quiser a luz de Deus, vai procurar vocês. Israel se tornou a nação do Deus de Abraão. E com o passar do tempo, aliás, não tanto tempo assim, quando você lê os primeiros capítulos da Bíblia, na história de Israel, você já vê um povo resistente. Sabe, às vezes, quando você lê a história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é basicamente o caminho entre Abraão e a chegada na terra prometida, você vê um povo resistente, pecador, um povo duro, um povo difícil. Sabe, ler aqueles capítulos, às vezes tem uns momentinhos que dá raiva. Quando a gente vê o coitado do Moisés guiando um povo rebelde pelo deserto, a gente fica com pena do Moisés e a gente pensa assim: Moisés, eu te entendo, eu não sei se eu aguentaria tanto. Povo difícil. Mas Deus bondosamente vai suportando o povo e vai investindo neles. Veio os reis de Israel e finalmente deu o cisma, Israel dividiu. A nação do norte se chamava Israel, a nação do sul se chamava Judá. E o povo foi caindo cada vez mais em pecado, se afundando, perdendo cada vez mais para as trevas e sendo dominado pelas trevas, se perdendo, se afastando de Deus. E Deus começou a enviar profetas. Profetas que vinham e diziam assim: Deus falou que vocês são o povo dele, e que ele deu muita coisa para vocês, e que ele está esperando que vocês se posicionem como povo dele. E muitos desses profetas foram espancados, humilhados, surrados, muitos deles foram mortos. Essa parábola que Jesus contou está falando disso. Está falando que Deus chamou Israel para ser um povo dele, e Deus mandou profetas um atrás do outro para cobrar de Israel que ela desse o fruto. Finalmente, essa parábola diz que depois de Deus enviar tantos profetas, e alguns serem mortos, outros serem humilhados, outros serem espancados, dizem que Isaías foi cerrado ao meio no tempo do maligno rei Manassés. Jeremias foi preso e espancado no calabouço, espancado no meio da rua, preso num poço, porque ele estava dizendo ao povo assim: Deus
mandou dizer que é para vocês serem o povo dele perante o mundo. Foi para isso que ele chamou vocês. E aí, finalmente, veio Jesus, Filho de Deus. Quando o Filho de Deus chegou, Israel, enquanto nação, o rejeitou. É claro que houve muitos israelitas que o aceitaram. Houve muitos judeus que aceitaram a Jesus. Mas enquanto nação, as autoridades de Israel, quem tomava as decisões enquanto povo, não o aceitaram. Rejeitaram Jesus. E era disso que Jesus estava falando. Ele estava dizendo, vocês vão me matar. E não tem problema. Eu topo morrer. Mas eu quero que vocês entendam. O dono da fazenda vai tirar a fazenda de vocês e vai dar para um outro povo. É nesse ponto que nasce um novo povo chamado de igreja. Naquela época, irmãos, isso fazia muito sentido. Não faz muito sentido para a nossa cabeça ocidental, mas naquela época fazia. Fazia muito sentido porque cada Deus tinha uma nação e cada nação tinha um Deus. Os gregos tinham o seu Deus, os romanos tinham o seu Deus, todas as nações, os palestinos, os cananitas tinham seu Deus, cada nação tinha seu Deus. O Deus era o dono da nação. É assim que os principados e potestades dividiram a terra. Cada principado se apresentou à nação dele como um Deus. E Israel era a nação do Deus de Abraão. Era a nação do nosso Deus. Aquele povo era o povo de Yahvé. Então, quando Jesus diz, sua fazenda vai ser tirada, é fácil para eles entenderem, você traiu seu Deus. Então, a responsabilidade de dar fruto vai ser tirado de você e vai ser dado para um outro povo. Irmãos, por favor, não me interpretem mal. Você que está online, não me interprete mal. Eu não estou falando mal de Israel. Eu acredito que aquele povo é o povo de Deus. Eles não estão funcionando, não voltaram a dar fruto ainda. Os sacrifícios cessaram, os cultos oficiais cessaram, mas eles vão voltar. Povo de Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, vou abrir um parênteses para te falar isso. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim, se quando eles caíram, com a queda deles eles salvaram o mundo, imagina quando eles se levantarem. Se não vai ser vida entre os mortos. Então a queda daquele povo deu para nós o Messias deles. Jesus está dizendo assim, como eles rejeitaram, o dono da fazenda vai dar a fazenda para um outro povo. Que povo novo é esse? A igreja de Jesus. Nasceu uma igreja em Jesus. Um novo povo. Um povo que não pertence a uma terra. A igreja é uma nova nação de Deus. Como Israel era a nação de Deus, a igreja é outra nação de Deus. Mas ela é formada não por gente que mora numa terra, como eram os deuses daquela época. A igreja é formada por gente que mora em qualquer terra no mundo inteiro, mas que voluntariamente decidiu aceitar, seguir esse Deus, através desse Jesus, e quando nós tomamos postura de servir esse Deus, nós entramos nesse novo povo, e agora nós somos o novo povo de Deus, até que Deus acorde Israel de novo, porque Ele vai acordar Israel. Israel vai acordar. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Israel vai acordar. Mas enquanto ela não acorda, quem está dando fruto para Deus sou eu e você. E Deus cumpriu a palavra que Jesus falou naquela parábola. E a palavra que Jesus falou naquela parábola que está se cumprindo é: Deus tirou de Israel a fazenda que eles não deram fruto. E Deus deu essa fazenda para um outro povo. Agora eu posso aplicar esse texto para mim e para você, porque agora você entendeu o que o texto significa lá. Lá no lugar aonde ele foi escrito. Ele tem um sentido, ele tem um significado. Tem um significado da parábola, tem um significado da aplicação da parábola para aquele povo, mas eu quero arrancar isso de lá agora que você entendeu e colocar isso na sua vida.
Nossa geração, nosso tempo, nossa cultura ocidental, especialmente nesse tempo que está sendo chamado de pós-modernidade ou de sociedade líquida, nosso povo não entende um Deus que nos dá a fazenda, mas vem anualmente buscar o fruto. Essa geração não entende. Essa geração só conhece um Deus que é uma espécie de supermercado. É um Deus que tem lá na sala dele um monte de prateleirinha, e aí você vai lá com o carrinho, enche o carrinho e vira e volta para casa. A gente só conhece um Deus para a gente bater na porta dele e pedir para ele algumas coisas que a gente está precisando. A gente entende que nós somos seres criados para um Deus servir. Nossa mente ocidental, pós-moderna, não consegue captar a ideia de divindade realmente. Para a gente entender relacionamento com Deus, a gente só alcança olhando para a história. Na história, irmãos, antes desse período que nós, na história, estamos vendo como o tempo do antropocentrismo, quando o homem se tornou o centro da cultura. Antes desse antropocentrismo, o centro da cultura era o Deus. O centro da cultura dos gregos eram os deuses gregos. Os gregos viviam para os seus deuses. Os nórdicos viviam para os seus deuses. Os romanos viviam para os seus deuses. Cada cultura vivia para o seu Deus. Então aquela era uma cultura teocêntrica. A pessoa nascia, crescia, vivia, guerreava e morria para agradar o seu Deus. Porque todo mundo sabia que ele pertencia àquele Deus e que ele devia obediência àquele Deus. Nesse tempo da história, o centro da cultura é o homem. Para você ter uma ideia, naquela época, ninguém ia na festa para ficar feliz. As pessoas iam na festa para agradar o Deus, porque a festa era do Deus. Ele não ia na festa para ele se agradar. A festa não era para ele, era para o Deus. Na nossa cultura, a gente vai na festa para agradar a gente. E aí eu preciso te contar todo domingo que o culto não é para você. E que a gente não está fazendo um espetáculo para você assistir. Que você não veio aqui para ser entretido. Por que eu tenho que te contar isso? Porque está todo mundo pensando que a gente vai ao culto para a gente ser entretido, para a gente ganhar alguma coisa, para a gente voltar para casa mais tranquilo. A gente não entende que tem um Deus sobre nós e que nós somos os servos, os súditos dele. Isso não faz sentido para a nossa cabeça. Nós comparecemos diante de um Deus para ver se a gente consegue tirar alguma coisa dele. E se por acaso ele não fizer do jeito que a gente quer, a gente fica magoado e muda de igreja. E vai para outra, porque na outra eu acho que é melhorzinho lá, as coisas dão mais certo. Mas relacionar-se com a divindade, Ele manda em mim. Ele me deu uma missão na vida. E eu quero aplicar isso para a sua vida. Eu quero te dizer que esse texto, ele vale para Israel enquanto instituição. Mas ele valia para Israel enquanto indivíduo também. Esse texto vale para a igreja enquanto instituição mundial. E quando eu falo de igreja enquanto instituição mundial, eu não estou falando da igreja X, igreja Y, eu não estou falando da igreja católica, eu não estou falando da igreja presbiteriana, eu não estou falando da igreja Monte Sião, eu estou falando da igreja sem placa, todo o povo de Deus em todos os lugares. A igreja de Jesus tem a missão que era de Israel, mas os indivíduos dentro da igreja também têm uma missão. Deus nos deu uma fazenda e Ele está esperando os frutos da fazenda. Deus nos deu um conjunto de ferramentas e Ele está esperando os frutos
das ferramentas que Ele nos deu. Irmãos, Deus não nos deu as coisas só para a gente achar bonitinho e falar assim, que bom que Deus me ama e me deu as coisas. Ele te deu uma fazenda e no final do ano, Ele quer a parte dos frutos que pertence a Ele. Sabe, Deus salvou você, Deus libertou você, Deus abençoou você, Deus te deu uma família, Deus te deu uma esposa, Deus te deu um marido, Deus te deu um negócio, Deus te deu uma empresa, Deus te deu uma inteligência, Deus te deu um dinheiro, Deus te deu um conhecimento, Deus te deu XY cursos, Deus te deu coisas. Tudo isso que Deus te deu é a fazenda. E você precisa dar o fruto. Mas eu preciso te ajudar a entender. Dar fruto não tem a ver com a mentalidade capitalista de dar fruto. Porque quando você diz para os capitalistas assim, olha, Deus está querendo fruto, os capitalistas já vão pensar logo quanto que Ele quer. Os capitalistas já vão pensar logo quantas pessoas eu tenho que ganhar por ano para agradar a Deus. Deus não espera isso. Isso não é o fruto. Não é o fruto. Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos ajuda a entender qual é o fruto do Espírito que Deus espera que você dê. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto que Deus espera de você é que você use tudo que você tem. Seu dinheiro, seus bens, seu conhecimento, seus relacionamentos, sua família, seu casamento. Que Deus espera que você use tudo que você tem como ferramenta para ser uma pessoa melhor e para ajudar o mundo a ser alguém melhor. O fruto do Espírito é ser. E eu preciso te contar. Quando Jesus disse que a gente vai receber poder, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele diz para quê? Vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas. Toque no irmão perto de você e diga para ele assim, o fruto que Deus espera de você. Diga para ele, o fruto que Deus espera de você é que você use tudo para ser testemunha. Você não tem controle sobre os resultados. Por exemplo, quando você investe em alguém, você não tem controle se esse alguém vai aceitar Jesus, vai querer Deus, ou se ele vai rir da sua cara e te humilhar, e te xingar e te odiar. Você não tem controle. Se você prega para uma multidão de 10 mil pessoas, você não tem controle sobre se uma delas vai se converter ou se todas elas vão se converter. Você não controla os resultados. Mas tem uma coisa que você controla. Você controla quem você vai ser para o mundo. E Deus está lá, batendo o pezinho, esperando o fruto. Eu e você, enquanto indivíduos, não queremos, como aqueles fazendeiros da parábola de Jesus, a gente não quer que Deus bata o pezinho. E a gente não quer que Deus mande os servos virem cobrar o fruto. E quando você se sente cobrado do fruto, você se irrita, se chateia. Porque o que você queria mesmo é que a fazenda fosse dada e Deus não falasse nada sobre a contrapartida que é cobrado de você. O Deus Todo-Poderoso, a divindade excelsa, acima de todos os deuses, acima de todos os mundos, de todas as criações, de todas as dimensões, esse Deus chamou você e Ele te deu muita coisa. Para começar, Ele te deu o presente da existência. Sabe quantas possibilidades foram canceladas para que você existisse? Sabe, para que você existisse, algumas milhares de outras possibilidades que não você foram canceladas. E Deus te deu o grandioso presente. Você existe. Sabe, naquele dia em que aquele espermatozoide
fecundou aquele óvulo, que Deus olhou de cima e falou, seu nome. Naquele dia, havia algumas milhares de outras possibilidades que não seriam você. E aí Deus chamou seu nome. Ele falou, vai ser você. Você ganhou naquele dia o dom de existir. Você podia não existir, mas Ele te deu esse dom. E agora que você ganhou o dom, Deus está lá batendo o pezinho e perguntando, quando é que você vai me mandar o fruto? Deus está esperando o fruto. Porque Ele é Deus. Ele não é seu funcionário, nem seu empregado, nem seu servo. Deus não está com medo de você rejeitar Ele, não está chateado. Sabe essa geração, irmãos? É uma geração onde os pais não desenvolveram respeito nos filhos. E os filhos adolescentes cresceram vendo o pai e a mãe ter medo de ser rejeitado pelo filho. E o filho usa isso para controlar as rédeas dos pais, porque os pais não impõem o respeito sobre ele. E esses adultos, filhos desses lares, estão tratando Deus como tratam os pais dessa geração. Sabe, os adolescentes dessa geração, eles apontam o dedão para o pai, para a mãe, e falam assim, não pedi para nascer, botou no mundo, agora sustenta. Devia dizer assim, sou grato, porque você me deu a existência, você me fez vir ao mundo, você foi um instrumento de Deus para me fazer nascer, então eu te respeito, eu me submeto à sua autoridade. Mas essa geração, ela olha para o pai e para a mãe com o sentimento de, eles são obrigados. Nós estamos olhando para Deus do mesmo jeito. Deus é obrigado, quem mandou criar? E aí a gente anda na onda dos ateus, que ficam discutindo, se Deus isso, então aquilo, mas se isso, então aquilo. A criatura reles, mortal, zero à esquerda, discutindo com o Criador e tentando dizer para ele assim, olha, se você fosse Deus mesmo, você seria assim. Isso, irmãos, parece piada quando você olha para o Deus assentado no trono, olhando para a cara da criatura lá no final, discutindo com ele. Deus é Deus e você é criatura. E Ele te deu muitos presentes. Ele está te desafiando, te perguntando assim, cadê meu fruto? O fruto é você responder a Deus. Fica tranquilo, Deus não vai te pedir nunca nada que você não possa dar. E o que Deus está te pedindo? Fruto. E o fruto é, seja testemunha. Seja o homem de Deus que Ele espera que você seja, onde? Em todos os lugares. Seja a mulher de Deus que Ele espera que você seja, onde? Em todos os lugares.